Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como fazer um detail simples com uma field list. Num dos últimos vídeos que nós falamos sobre field list, a field list é justamente um componente que permite nós cadastrarmos registros repetidos, né? É bem interessante quando nós não temos muitas colunas que se repetem, até porque ela tem uma limitação de espaçamento na horizontal, né? Então, quando são poucos atributos, ela se mostra um componente bastante adequado, né? Caso contrário, é mais indicado o formulário mestre detalhe convencional, que aí ele abre um formulário que permite o cadastro de mais informações. Mas a ideia de usar a field list nesse vídeo é de modificar o nosso cadastro de produtos para fazer aqui dentro um cadastro de características do produto. Um produto tem características como, pode ter, né, características como marca, modelo, altura, largura, profundidade, peso, e as características mudam conforme o tipo de produto. Por exemplo, um produto elétrico vai ter voltagem, potência, consumo, um computador vai ter memória RAM, armazenamento, um celular vai ter resolução e assim por diante. Então, não dá para ficar criando campo para tudo isso. Então, nós vamos criar uma tabela de características e nós vamos cadastrar as características do produto dinamicamente. Mas para isso, nós precisamos criar essas tabelas que elas ainda não existem no nosso modelo. Então, vou vir aqui no modelo de curso e vamos criar duas tabelas novas aqui, que vão ser tabela primeira, a característica, ok? Essa tabela vai ter apenas dois campos, o código e o nome da característica. O código vai ser um sequencial e o nome vai ser, por exemplo, marca, modelo e assim por diante. Vai ser um cadastro bem simples, um famoso CRUD que a gente vai criar. E a outra tabela vai ser a produto, característica que vai conectar as duas. Ela também vai ter um ID, só que ela vai ter então a chave do produto inteiro, que vai apontar para produto ID, e a chave da característica, que vai apontar para o ID da característica. E também vai ter o valor, que é o valor de preenchimento dessa característica, né? Que vai ser um campo textual que o usuário vai preencher. Para aquele código de característica, por exemplo, para a característica altura, o valor é 10. Né? Para a característica de código tal, que é largura, né? O valor é 20. Então, a gente vai colocar os valores das características. Né? O código da característica é o que representa a característica, né? E o valor é o preenchimento dela. Ok? Feito isso, então, tabelas criadas, agora nós precisamos criar as classes de modelo. Né? Então, vou vir aqui em curso, criar as classes de modelo, característica foi e produto característica também foi. Pronto. Classes de modelo criado, agora nós precisamos criar o CRUD para o cadastro de características. Então aqui vamos criar arquivo, gerador de CRUD, vou buscar aqui por característica, tá? Vou jogar ela por enquanto no módulo pedidos configurações, vai ficar característica list, característica form, formulário característica e listar característica. Perfeito, esses nomes estão bons, tá? Vamos ver localizando ela aqui em configurações. Aqui, característica form, formulário de características e característica list, a listagem de característica. Perfeito. Por enquanto, ok, né? A gente criou as tabelas novas, as models e as CRUDs. Agora vamos cadastrar alguns exemplos de características. Para isso a gente tem que fazer a atualização do sistema, que não tem essas telas e também não tem essa tabela, né? Então você agora vai atualizar o seu teste online. Só que tem um detalhe, como nós estamos trabalhando aqui com um modelo lógico e nós acabamos de mudar a estrutura do banco de dados, cadastrando uma tabela nova, você vai ter que fazer o deploy completo, recriando a estrutura da base de dados. E eu que estou trabalhando aqui numa cópia local do sistema, em outra aba, também vou ter que fazer a atualização, inclusive do meu banco de dados, né? Só que para eu não perder os dados que eu já cadastrei, que são vários, eu vou fazer um backup antes. Eu vou vir aqui em DB, curso, baixar a base como SQL. Pronto, aí eu posso fazer o deploy e depois reimportar esses meus inserts, já que, recapitulando, estamos trabalhando com o banco lógico, né, que é um banco fictício, não é um banco real. Se estivéssemos trabalhando com o banco real, que é o banco físico, essa alteração já teria valendo, né, já estaria valendo no banco oficial e não precisaríamos fazer esse procedimento. Então, agora que você fez o backup,
faz a recriação completa do ambiente de testes e eu que estou trabalhando localmente, vou seguir outro caminho, eu vou baixar o meu curso.db, que é o banco final, né? O banco formado aí, o banco refeito, né? Com essas tabelas novas. Vou baixar também os cadastros de características, também o menu do sistema, né? Que tem um cadastro novo aí. E também aqui o característica form e o característica list e também as models novas, né? Característica e produto característica. Quando você faz o deploy usando o teste online, não precisa marcar arquivos, porque automaticamente ele já manda tudo para o sistema de testes, né? Mas como eu estou trabalhando com uma cópia local, eu estou usando o atualizador, eu preciso marcar todos os arquivos que vão vir novos, né? Então, é os formulários de característica PHP XML, o banco e as models, né? Atualizo então. Como eu acabei de baixar um programa novo, eu também tenho que vir aqui no cadastro de programas e cadastrar ele, né, para o sistema reconhecer, que é o característica form. Já concedi ele ali para 2 grupos e o característica list, já vou marcar aqui para 2 grupos. E agora eu vou recarregar aqui as permissões. Pronto, agora vamos entrar aqui em pedidos, configurações. Tá aqui, ó, listar característica, tá? Só que, como a gente fez um deploy completo, eu baixei toda a minha base de dados nova, zerou minha base de dados. Então, vou vir aqui em DB, curso, importar o SQL, e agora eu vou pegar esse backup e reimportar minha massa de dados. Pronto, agora então, tenho meus dados novamente, posso continuar com o cadastro das características, né? Então, aqui a gente vai cadastrar algumas características, como marca, modelo, altura, largura, peso, cor, consumo. Tá bom, depois a gente pode cadastrar outras, né? Mas para demonstração e para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom assim. Então já temos algumas características. Agora nós vamos alterar o nosso cadastro de produto, que é o produto form, para aqui dentro termos então uma field list para o usuário poder preencher as categorias, aliás, as características. Eu vou abrir uma aba nova aqui, tá? E essa aba nova vai ser a aba de características, tá? Aqui nós vamos adicionar um field list aqui dentro, né? Aqui dentro das categorias, das características, aliás, né? E aqui nós vamos então abrir as colunas agora da característica, né? Então, primeiro eu tenho que dar um nome para esse field list. O nome vai ser características. Esse nome é importante porque é com base nele que aqui no código-fonte eu vou conseguir obter os dados das características depois. A lista de características vai ter 2 colunas só, então eu vou excluir uma ali que estava a mais, né? Ele já starta com 3. Então, a primeira coluna vai ser característica, onde o usuário vai selecionar a característica, e o segundo vai ser o valor, que é o conteúdo, né, que ele vai dar para aquela característica. A característica ele vai ter que selecionar da tabela, então vou colocar aqui uma dbcombo, tá? E o valor vai ser um input normal, um entry. Os nomes das colunas que nós vamos colocar, tá? Eu vou usar exatamente como está no banco de dados, porque daí na hora da gravação vai facilitar esse mapeamento. Então aqui a característica ID, o primeiro campo, e o segundo, se eu não me engano, é valor, mas para ter certeza vamos entrar aqui na tabela produto característica. Exatamente, característica ID e o valor. Característica ID e valor. Fechou. Lembrando que os campos têm que ter a abertura e fechamento de colchetes, não vai dar uma exceção na hora de rodar o código, né? Então, para não dar essa exception, a gente coloca. Lembrando que ele tem que ter os colchetes porque ele é um campo vetorial, ele tem repetições, né? Eu posso colocar em várias linhas. E aqui a gente ainda tem algumas outras opções da field list para marcar, que são se é permitido que o usuário reordene linhas, remova ou adicione novas linhas, né? Para fins de demonstração, aqui temos um exemplo do botão de mover, aqui do excluir e aqui do adicionar, que são as 3 funcionalidades básicas que em alguns casos a gente pode até desligar. E o número de linhas vazias 5 é o número de linhas que a field list vai inicializar quando ela estiver vazia, né? Quando ela não tiver dados.
Eu não vou alterar ainda o método de salvar, porque nós vamos segmentar esse vídeo em mais partes, tá? Nós vamos ter um outro vídeo específico no qual eu vou abordar a gravação e o preenchimento dessa field list. Por enquanto, vamos salvar. Você vai atualizar o seu teste online e eu vou baixar aqui da minha cópia local, atualização então do meu produto form.xml. Pronto, então, vamos aqui no cadastro de produtos. Entrei no cadastro de produtos, vou clicar no editar e agora eu tenho uma aba nova característica aqui. Faltou, né, no meu campo característica, preenchimento de alguns atributos. Isso é muito importante a gente observar, né? Eu coloquei ali a dbcombo na tela, mas não preenchi as informações dela, né? Ela vai ser alimentada a partir da tabela de características com o campo chave ID e o campo de exibição nome, né? É até importante que deu esse errinho aqui para a gente ajudar a explicar, né? Quando aparece essa bandeirinha aqui, essa plaquinha, né? Você passa o mouse em cima e normalmente é problema que faltou, né? O preenchimento de algum atributo. Então agora atualizamos, entramos de novo no cadastro de produto, editar, características e agora sim eu tenho a característica aqui. Marca, modelo, altura, largura, já veio com 5 linhas, né, para a gente preencher, mas você pode adicionar quantas características. Então no banco de dados pode ter ali, sei lá, 1000 características e você vai selecionar quais características vão fazer sentido para aquele produto ter preenchido, né? Isso é muito bacana, né? Torna o cadastro dinâmico, né? Você não precisa ter atributos fixos aqui. Você acaba deixando como atributo fixo aquilo que todo produto tem, né? Todo produto tem um preço, né? Todo produto tem um estoque, né? Mas algumas variáveis são relativas a determinadas categorias de produto, né? Por exemplo, capacidade, consumo, memória, espaço em disco, né? São características mais específicas. Então, nesse vídeo, ele foi um pouquinho extenso porque nós começamos da criação das tabelas, né? Criamos aí a tabela de características, que é a lista de características, e a característica produto, que é essa tabela que vai fazer a ligação, né? Onde o usuário seleciona o código da característica, coloca o valor e faz a amarração com o produto, né? Por isso que essa tabela aqui, que é a produto característica, tem a produto ID, que é a chave do produto, a chave da característica, que é essa aqui, e o valor, que é o conteúdo que o usuário preenche, né? Então, com base nisso, a gente vai conseguir gravar. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos ver, então, como efetuar, né, tanto a gravação quanto o preenchimento das características na hora de abrir o formulário, né? Ele já tem que vir com esses valores preenchidos.